É isso aí, galera. Vamos dar continuidade à nossa videoaula, falando agora sobre o capítulo 3, As Luzes da Razão, ou também conhecido Iluminismo. Hoje, 23 de março de 2020, essa videoaula ela é uma das videoaulas mais importantes que nós estamos tratando nesse período. Haja vista a importância desse assunto, que é um pilar, é uma coluna muito importante de conhecimento que vai servir para o resto da vida acadêmica, da vida escolar de vocês e quiçá acadêmica. Fazendo apenas uma ressalva de que o capítulo 2, que nós já encerramos na videoaula anterior e também em sala de aula, que as atividades do livro e as leituras complementares devem ser feitas por vocês em casa, né? E as dúvidas podem ser tiradas via WhatsApp ou também pelo canal do portal do Classroom, lá do Google Sala do Colégio Adventista. Bom, o capítulo 3, ele vai ser trabalhado por partes, né? Nessa primeira videoaula, eu vou tratar com vocês sobre conceitos, sobre corte histórico, momento histórico vivido no momento do surgimento do Iluminismo e todo o contexto que favoreceu o surgimento do Iluminismo. Então, e a segunda parte, a gente vai falar sobre as consequências do Iluminismo e depois nós vamos falar sobre o despotismo esclarecido. Bom, essa primeira parte é o contexto histórico. Perceba que a Europa, no final do século XVI, início do século XVII, a Europa passou por um período muito grave com a questão da peste negra, com a questão do final do feudalismo, o movimento cruzadista, até chegarmos na Idade Moderna, no século XVIII, que é o século de surgimento do Iluminismo. Então perceba que houve todo um movimento preparatório para o Iluminismo. Não foi apertando um botão que o Iluminismo surge de um dia para o outro. O processo histórico, ele é assim. Não existe um dia, uma data e uma hora marcada para surgir um determinado fato histórico. No caso específico do Iluminismo, isso vem galopante. Isso vem de um legado construído ao longo de séculos e milênios. E, particularmente, esse Iluminismo ele vai ter o seu avolumamento, ou seja, o seu crescimento em termos de ideologia, de filosofia, né, de conteúdo, com a Idade Moderna. Na Idade Moderna, com os acontecimentos como a expansão marítima e comercial, como o capitalismo comercial, como o mercantilismo, como a crítica ao regime absolutista, também conhecido como Antigo Regime, que vai fortalecer as ideias iluministas. Bom, como eu acabei de dizer, o iluminismo partiu de ideias que vêm exatamente para mudar o sistema vigente. Perceba que o mundo não estava vivendo um paradeiro, o mundo estava em numa crescente ordem de alterações sociais, políticas e econômicas, sendo que o principal alvo mesmo do iluminismo foi a questão política e também religiosa. Né? Por quê? Porque eram os dois pilares da história que eram mais conservadores, o Antigo Regime com o absolutismo e a religiosidade com a Igreja Católica, que dominavam todas as ações sociais e econômicas e culturais da época. Perceba que o iluminismo ele não veio para instalar um sistema. Esse vai ser agora a partir assim com o iluminismo. O iluminismo, na verdade, ele veio como um processo transformador. E essa transformação, ela não para com o iluminismo. Ela trouxe uma sucessiva onda de transformações que eu diria até como historiador que vivenciamos até o presente momento da nossa história reflexos ainda do iluminismo. Portanto, o iluminismo ele pode ser encarado como um conjunto de ideias que vão transformar a sociedade, seja na ordem política, econômica, social e religiosa. Esses quatro pilares de uma civilização, eles serão transformados com o iluminismo. O principal vetor que vai transformar o iluminismo a partir das suas ideias será a burguesia. A burguesia ela é uma classe social cujos seus componentes não são apenas de comerciantes, né? Nós já vimos isso, que a burguesia ela é uma classe social muito ampla, no qual os cientistas fazem parte dela. E patrocinados pelos comerciantes, pelos burgueses, o iluminismo ele vai ter então um lastro, uma base muito grande de disseminação por toda a Europa.
Volto a repetir, os principais alvos do iluminismo nesse momento era o controle excessivo político na mão dos reis, da nobreza, o antigo regime, também chamado de absolutismo, e o controle religioso nas mãos da Igreja Católica. Ok? Então essa é a minha dica para a primeira parte do iluminismo. Não se esqueçam das atividades. Um abraço.